Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É um momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Vamos tentar, eu sei que é difícil, nos desligar um pouco dos acontecimentos aqui do mundo e vamos nos ater à espiritualidade, ao céu, aonde está o nosso Altíssimo Senhor. Ele nos fala. Eu vou transmitir agora a liturgia da palavra, referente ao dia 14 de setembro de 2022, festa da exaltação da Santa Cruz. Existe esse momento especial da nossa vida e depois vamos explicar por que nossa vida espiritual tem a festa da exaltação da Santa Cruz, que estamos vivenciando nesta 24ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. Estamos no ano C, ou seja, onde se enfatiza o evangelho escrito pelo médico São Lucas. No rito da celebração, temos o rito que nos traz o cântico Glória, a oração Creio e prefácio próprio. Vamos então às primeiras leituras. Aliás, é importante dizer que eu estou acessando para estas informações o site da revista.arautos.org, que diz inicialmente que a exaltação da Santa Cruz é relacionada quando conquistaram Jerusalém em 614. Os persas pagãos se apoderaram da Santa Cruz e a levaram para Ctesifonte, sua capital. 13 anos depois, o imperador de Bizâncio, Heráclio, invadiu a Pérsia, o Irã, recuperou a cruz e a levou solenemente de volta para Jerusalém. Desde então a igreja comemora a festa da exaltação da Santa Cruz. Então, tudo tem uma razão de ser na igreja católica. Primeira leitura, leitura do livro dos Números, capítulo 21, versículos do 4º ao 9º. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se, pôs-se a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: faze uma serpente de bronze, e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 77, ou 78 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 1º ao 2º, 34 a 35, 36 a 37, 38. Refrão, conforme o versículo 7c. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Repetamos: das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei. Ouve atento às palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas. Os mistérios do passado lembrarei. Das obras do Senhor, ó meu povo,
não te esqueças. Quando os feria, eles então o procuravam, convertiam-se correndo para ele, recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças, mas apenas honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos e infiéis, eles rompiam a aliança. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão do seu furor. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Repitamos. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Vamos aclamar o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, nosso Senhor. Daqui a pouco vamos fazer a interpretação do Evangelho e também da primeira leitura. Antes, deixa eu falar para vocês de alguns santos de hoje, conforme o site revista.arautos.org. São Materno, bispo, primeiro a governar a arquidiocese de Colônia. São Pedro, bispo, viveu e morreu. Ele morreu, na verdade, em 1174. Já São Materno é do século IV. Esse São Pedro, que era bispo, não é o nosso São Pedro I Papa, mas São Pedro que morreu em 1174, desejando apartar-se de toda a glória mundana, tornou-se cisterciense. Destacou-se na estrita observância da regra e dirigiu a abadia de Tamié. Por suas excelsas qualidades, o Papa o nomeou arcebispo de Tarentaise, na França. Santo Alberto também foi bispo. Morreu em 1215, patriarca de Jerusalém. Deu uma regra aos eremitas do Monte Carmelo e, enquanto celebrava a festa da Santa Cruz, foi assassinado por um homem cuja má conduta havia censurado. Santa Notburga de Eben, virgem, morreu em 1313. Como cozinheira do castelo vizinho da cidade de Eben, exerceu admiravelmente a caridade para com os pobres. São Gabriel de Taurino do Fresse, bispo e mártir, morreu em 1815. Foi missionário da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, decapitado em Chengdu, na China. Depois de 40 anos
de operoso ministério, um mártir de Cristo, São Gabriel Taurino do Fres. Beato Cláudio Laplace, presbítero e mártir, morreu em 1794. Por sua fidelidade ao Papa, foi encarcerado num navio em Rochefort, onde morreu de inanição, falta de comida, hein? Durante a Revolução Francesa. Puxa vida, hein? São os nossos santos. Vamos agora, então, fazer uma reflexão, primeiramente sobre a primeira leitura, depois falaremos sobre a segunda. A primeira leitura é do livro dos Números. Eu acho que a gente ouve pouco sobre o livro dos Números, né? A gente ouve poucas pregações sobre o livro dos Números, mas aqui tem essa interessante, que é conhecida, capítulo 21, versículos do 4 ao 9. Na antiguidade, havia um culto à serpente, adorada como divindade, protetora e curadora. Olha, na antiguidade havia isso. Culto à serpente como divindade protetora e curadora. Esse texto que fala da serpente de bronze, o texto mostra que Israel assimilou esse culto. Vivendo com os pagãos, acabou assimilando esse culto, né? Conforme o segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4. Aqui, porém, a serpente de bronze é símbolo da proteção de Deus, que conduz o povo para a vida entre os perigos da caminhada. Ao mesmo tempo, lembra os erros cometidos e as consequências desses erros, para que a marcha se mantenha dentro do projeto libertador de Deus. O Evangelho de João aplica a imagem da serpente a Jesus crucificado, sinal de salvação. Vamos ver segundo livro dos Reis 18:4. O que diz? Segundo Reis 18:4. Porque a gente entende melhor, né? Segunda Reis 18:4. Para a gente entender é difícil. Segunda Reis 18:4 diz o seguinte: Ezequias é elogiado porque no seu tempo foi feita uma tentativa de reforma político-religiosa que procurava reunir todo o povo em torno de um só Deus e de um só rei. 18:4. Vejamos onde está. Ele acabou com os lugares altos, quebrou as estelas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou também a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas ainda queimavam incenso diante dela. Eles a chamavam de Noestã. Olha aí, estavam endeusando a serpente de bronze nessa época aqui, que fala, né, o livro de Números. Agora vamos a João, capítulo 3, Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 3. Primeiro da Bíblia pastoral. Às vezes vem poucas explicações, né? Eu sinto que às vezes há muito pouca profundidade, às vezes ilações e não explicações para nós católicos. Capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Olha, a grande novidade que Deus tem para os homens está em Jesus, que vai revelar na cruz a vida nova. Aí ele demonstra o maior ato de amor e doação de sua própria vida em favor dos homens. Deus não quer que os homens se percam, nem sente prazer em condenados. Ele manifesta todo o seu amor através de Jesus para salvar e dar a vida a todos. Mas a presença de Jesus é incômodo para
pois coloca, né, o mundo dos homens em julgamento, provocando divisão e conflito, exigindo decisão de um lado. Os que acreditam em Jesus vivem o amor, continuando a palavra e a ação dele a favor da vida do outro. Os que não acreditam nele, que vivem fora do amor, mas permanecem fechados em seus próprios interesses e egoísmo, gerando opressão e exploração, e por isso estes sempre escondem suas verdadeiras intenções, não se aproximam da luz. Bem, mas eu acho que o Salmo 77 também fala algo importante sobre esta celebração. Vamos ao Salmo 77 ou 78 na Bíblia hebraica. E a gente tem que saber se está na Bíblia hebraica ou não. Muitas vezes você tem a Bíblia e não sabe se ela é da tradução hebraica ou da Vulgata. 78, deixa eu ver aqui. 77 ou 78, versículo 1 ao 2, das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueça. São os ouvidos as palavras da minha boca. Primeiro, povo meu, escuta a minha instrução, dá ouvidos às palavras da minha boca. Isso mesmo. Sua memória, sem memória não há fidelidade. Só a explicação, então, sobre o Salmo 78, ele é longo. Deixa eu falar uma explicação aqui. É uma meditação sapiencial sobre a história de Israel. A história testemunha os benefícios de Deus e, ao mesmo tempo, o esquecimento, a infidelidade do povo. A memória é a raiz da fidelidade, mas o esquecimento leva à infidelidade. A história é a instrução que ensina o povo a viver. Não é, porém, instrução direta. De fato, os acontecimentos são parábolas que exigem participação para se captar o sentido delas. Tal sentido faz da história um enigma. É preciso ter a chave da fé para perceber que a história é o processo através do qual Deus age levando o povo para a liberdade de vida. A história é uma sucessão de gerações que transmitem uma à outra a consciência histórica ou memória ativa, cujo centro é a percepção da presença de Deus e as ações maravilhosas que ele realizou em favor do seu povo. Tem mais uma explicação. Para que contar a história? Para que a nossa geração confie em Deus, mantendo a lembrança viva segundo o projeto dele. E também para que a nova geração não repita os erros e infidelidades passadas. Começa com um fato recente de difícil identificação. Desertar da guerra é castigo vergonhoso e não tanto um pecado. Por que o povo desiste de lutar? Porque se esquece de toda a história passada em que Deus liderou a conquista da liberdade, guiando o povo para um projeto social novo. No deserto, o pecado do povo foi duvidar de que Deus e o seu projeto pudessem satisfazer todas as necessidades. A descrença em Deus e no seu projeto empobrece e encurta a vida do povo na dificuldade. Todos se lembram e suplicam por salvação. Resolvido o problema, passam a enganar a Deus, repetindo os mesmos erros. Então, nas dificuldades, após conseguir o que queriam, os hebreus voltavam a cometer os erros. Deus, porém, supera tudo com sua compaixão, seu perdão, sua misericórdia, porque sabe melhor do que os homens que a condição humana é frágil. Olha, algumas explicações para nós entendermos aqui esses versos, né? Deixa eu ver o 38 na Bíblia hebraica, como está
está escrito: ele, porém, é compassivo. Perdoava as falhas e não os destruía. Reprimia sua ira muitas vezes e não despertava todo o seu furor. Olha, isso aqui é importante, olha, o versículo 38. Ele, porém, compassivo, misericordioso, perdoava as faltas e não os destruía, reprimia sua ira muitas vezes e não despertava todo o seu furor. Agora, temos também aqui, já falei sobre João na Bíblia, né? Agora, o Dia a Dia com o Evangelho é um livro e também fala alguma coisa sobre essa celebração da Santa Cruz. Vamos ver o que nos informa aqui o livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Exaltação da Santa Cruz, João 3, versículos do 13 ao 17. O imperador Constantino mandou construir em Jerusalém 2 basílicas, uma sobre o Gólgota, morte de Jesus, né? o monte onde Jesus morreu, e outra sobre o sepulcro de Jesus. A dedicação dessas basílicas se realizou em 13 de setembro do ano 335. No dia seguinte, lembrando o significado profundo das 2 igrejas, mostrou-se ao povo o que restava do lenho da cruz do Salvador. Anualmente se repete esse ritual, daí originou-se a celebração do dia 14 de setembro, que se faz também em Roma desde o século VII. A cruz é ao mesmo tempo o sofrimento e o troféu de Deus. É seu sofrimento porque foi nela que ele morreu voluntariamente. Ela é seu triunfo porque o diabo foi ferido e derrotado. Com ele foi vencida a morte. O diabo foi ferido e derrotado, e com ele foi vencida a morte. A cruz é proclamada como glória de Cristo e sua exaltação, diz Santo André de Creta no século VII. Bem, agora vamos a uma informação que eu captei no site da TV Rede Século XXI, mas vocês que acessam meus endereços eletrônicos, da minha parte, podem utilizar tudo livremente. Eu só digo a fonte, né, para que vocês possam citar de onde foi tirado o texto. Né? Exaltação da Santa Cruz. Fonte, site da Rede Século XXI, da TV Século XXI, rs21.com.br. A festa em honra da Santa Cruz foi celebrada pela primeira vez em 335, por ocasião da dedicação de 2 basílicas constantinianas de Jerusalém e do Martyrium, ou Ad Crucem, no Gólgota, e a do Anástasis, isto é, da ressurreição. A dedicação se realizou a 13 de dezembro. Com o termo exaltação, a festa passou também para o Ocidente, e a partir do século VII comemora-se a recuperação da preciosa relíquia pelo imperador Heráclito. Aliás, não é Heráclito, é Heráclio, em 628. São muitos nomes que nós não estamos comumente acostumados. Da cruz roubada 14 anos antes pelo rei persa Khosroi Parvis, durante a conquista da Cidade Santa, perderam-se definitivamente todas as pistas em 1187, quando foi tirada do bispo de Belém, que a havia levado na batalha de Hattin, ou Hattin. A celebração atual tem um significado bem maior do que o lendário encontro pela piedosa mãe do imperador Constantino, Helena. A glorificação de Cristo, né, passa através do suplício da cruz
E a antítese, sofrimento, glorificação, se torna fundamental na história da redenção. Cristo, encarnado na sua realidade concreta, humano-divina, se submete voluntariamente à humilde condição de escravo. A cruz era o tormento reservado para os escravos. E o suplício infame transformou-se em glória perene. Assim a cruz torna-se o símbolo e o compêndio da religião cristã. A própria evangelização efetuada pelos apóstolos é a simples apresentação de Cristo crucificado. O cristão, aceitando esta verdade, é crucificado com Cristo, isto é, deve carregar diariamente a sua cruz, suportando injúrias e sofrimentos. Como Cristo também suportou. Este, oprimido pelo peso do patíbulo, patíbulo é o braço transversal da cruz, que o condenado levava nas costas até o lugar do suplício, onde era encaixado estavelmente com a parte vertical, foi constrangido a expor-se aos insultos do povo no caminho que levava ao Gólgota. Os sofrimentos que reproduzem no corpo místico da igreja o estado de morte de Cristo são contributo à redenção dos homens e garantem a participação na glória do ressuscitado. Esta é a razão que fez os mártires cristãos suportarem tão grandes sofrimentos. A minha paixão está crucificada, escreve Santo Inácio de Antioquia, antes de sofrer o martírio. Não existe mais em mim o fogo da carne. Agora começo a ser discípulo. Prefiro morrer em Cristo Jesus a reinar de uma extremidade à outra da terra. Procuro-o, ele que morreu por nós. Quero-o, ele que ressuscitou por nós. Concedei-me que eu seja imitador da paixão do meu Deus. Olha, que bela oração. Uma bela oração, hein, gente? Que coisa bonita. Muitos morreram por causa de Jesus. Assim a gente compreende um pouco mais sobre a celebração da Santa Cruz. Shalom Adonai. A paz de Deus significa Shalom Adonai, que vem do hebraico. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. El Shaddai, já falei, agora vamos clamar pela volta de Cristo. Maranatá ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Eles colocam a tônica na penúltima sílaba e nós católicos colocamos na última. Não importa. Vem do aramaico dialeto de Jesus e significa vinde Senhor Jesus. Um dia o Cristo crucificado que ressuscitou e reina no céu com o Pai e o Espírito Santo voltará. Ele com seus anjos numa dimensão mística que nós não compreenderemos nunca aqui na terra, voltará e vai julgar vivos e mortos. Muitos irão para o novo Éden, o paraíso, o gozo eterno, a felicidade em plenitude, onde terão uma visão beatífica de Deus. Muitos irão para o paraíso. Agora muitos irão para a danação eterna, para o inferno, onde viverão longe de Deus. Deve ser um tormento muito grande. A chance de estarmos no novo paraíso, no novo Éden, é aqui, nessa passagem perene sobre esta terra. Essa passagem tão perecível, efêmera, onde não somos nada, somos pó, poeira, terra, vermes. Quando morrermos e formos enterrados, em pouco tempo nosso corpo se tornará num punhado de vermes e depois em pó. Então essa vida não é
a nossa esperança. Temos fé, esperança e amor, ou fé, amor e esperança. Esperança na vida para sempre com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados. Faça você o mesmo, peça perdão, reconcilie-se com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do passado, presente e futuro. Senhor Jesus, perdão pelos meus pecados da omissão, das palavras, dos atos, dos pensamentos, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, Abba, Pai, obrigado pela sua misericórdia. Espírito Santo, obrigado pelo gozo da consolação. Shalom. A paz.